O pregador precisa ser discípulo de Jesus. João capítulo 8, versículo 31 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, o pregador ele precisa ser primeiro discípulo. E o que é a pessoa de um discípulo? Aquele que aprende, aquele que está disposto a aprender. Se eu não sento para aprender, eu não posso ficar de pé para ensinar. Aquela frasinha que eu sempre gosto de usar: ninguém é leigo o suficiente que não possa me ensinar alguma coisa, e ninguém é sábio o suficiente que não possa aprender com outro, com uma outra pessoa. Então, pensando nisso, eu tenho que estar aberto à aprendizagem. Discípulo no original da sua palavra quer dizer aquele que anda nos passos do seu mestre, certo? Ele aprende com os seus mestres. Então, primeiro precisamos ser discípulos. Todos nós, todo pregador precisa ser discípulo. Discípulo no sentido de ser discípulo de Jesus e discípulo no sentido de aprender. Está apto, pronto para aprender. Vamos lá? 2. Precisa ser dependente de Deus. Receber a mensagem de Deus. Pregador não é autônomo, certo? Ele precisa ser dependente de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23, Paulo diz: porque o que recebi do Senhor, também vos ensinei. Ele recebe do Senhor para transmitir para os ouvintes. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então eu tenho que ser um dependente de Deus. Eu preciso de Deus para tudo. Para pregar não é diferente. Eu preciso de Deus para pregar. Eu preciso de Deus para me orientar no que eu vou pregar. Eu preciso de Deus para me orientar como vou pregar. E eu preciso de Deus para ter o resultado daquilo que eu preguei. Então, o pregador, ele é um total dependente de Deus. O pregador precisa amar o Senhor. Pregue por amor a Cristo e ao que Ele fez por você e seus ouvintes. Colossenses capítulo 3, versículo 17 ao 23. Certo? O pregador precisa amar o Senhor. O pregador precisa amar o Senhor. E por que ele precisa amar o Senhor? Por quê, irmãos? Vamos lá. Pregue por amor a Cristo e ao que Ele fez por você e pelos seus ouvintes. Colossenses capítulo 3, versículo 17 ao 23. Referência com relação que eu preciso amar o Senhor. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 ao 22. E 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15. O que nós queremos passar aqui para você, para nós, né, o que nós queremos aprender aqui, é que o pregador, ele precisa amar o Senhor, amar a Deus. E esse amor que eu tenho pelo Senhor é devido ao que Ele fez por mim, de perdoar os meus pecados, de me salvar, não só a mim, mas também aos ouvintes que estão ouvindo. O amor de Deus é um amor que não temos como definir, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, e eu preciso amar o Senhor. Eu preciso amar o Senhor com entendimento, com sentimento, é isso? Amar a Deus de todo o meu coração, com todo o meu entendimento, amém? E com toda a força. Assim Ele disse para nós. Então
preciso disso. Aí, entendendo isso, a gente vai para o outro ponto. Preciso sentir paixão pelas almas, amar as pessoas, porque na hora que eu amo as pessoas, eu vou querer o bem para elas. Eu vou pregar mais entusiasmado para vê-las aceitar o Evangelho e serem salvas. Estão entendendo aí? Precisa sentir paixão pelas almas. Mateus capítulo 20, versículo 34, capítulo 15, versículo 32 e capítulo 14, versículo 13. Então o pregador precisa sentir paixão pelas almas. Pregue por amor às almas. A motivação do pregar deve ser a mesma de Jesus. A busca pela centésima ovelha. Eu tenho que ter paixão pelas almas, eu tenho que amar as pessoas, desejar que elas tenham esse encontro com Cristo para a salvação da vida delas. Como Cristo nos amou, devemos amar eles. Como Ele doou a sua vida para nos salvar, eu preciso me esforçar para que as pessoas também venham crer em Jesus e serem salvas. Então é o amor pela centésima ovelha. Eu já tenho 99 no aprisco, mas tem uma lá que eu posso ir buscar. Então, com paixão, com amor por essa pessoa, eu vou lá anunciar Cristo para ela. Amém? Ele precisa ser um pesquisador, estudar. Pregador deve estudar sempre, conhecer bem as doutrinas bíblicas e os ensinamentos de Jesus. 2 Timóteo capítulo 2, 15. O pregador, ele escreve aqui em Eclesiastes dizendo: e quanto mais sábio for o pregador, tanto mais sabedoria ao povo. Então ele precisa ser um pesquisador, só adquire esse conhecimento se você estudar. Amplia o lugar da tua tenda, vai a outros textos, busca outras passagens bíblicas, tenta extrair o que tem ali naquele texto, certo? Senão vai ficar sempre aquele pregador limitado. Então o pregador precisa ser um pesquisador. Pesquisar, isso quer dizer ser um estudante. Estudar, o pregador deve estudar sempre. Se ele cessar de aprender, ele vai cessar de ensinar e não colherá os frutos dos púlpitos, segundo Charles Spurgeon, tá certo? Então eu preciso estudar, aprender para ensinar e colher os frutos disso. 6. O pregador precisa ser um homem sábio. O pregador precisa ser um homem sábio. Eclesiastes 12, 9. E quanto mais sábio, quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai poder passar. O seu conteúdo de Bíblia é o que você vai ter para passar para os ouvintes. E não tem como sair dessa regra. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Por isso que o pregador precisa ser um homem sábio, buscar a sabedoria, ter o conhecimento. Precisa ser um mestre. Mestre aqui é de ensinar, ser um mestre para ensinar. Tudo aqui no versículo 9 do capítulo 12 de Eclesiastes. Quanto mais sábio for o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. Então ele é um mestre por ensinar. Amém? Precisa ser um conhecedor. O pregador precisa ser um conhecedor. Ensina com conhecimento. Irmãos, muito cuidado com isso, pelo amor de Deus. Não vai ensinar o que você não conhece. Ensine o que você domina. Porque se surgirem questionamentos, você vai ter como responder. Se você não conhece o assunto, não pode sofrer decepções. Terminar de falar um assunto e a pessoa chegar para você e perguntar. A diversidade na igreja de cultura é grande. Você tem de juízes a gari. Você tem de professor a pescador. Você tem de tudo. De todas as áreas você tem na igreja.
Então você tem que ter o cuidado. O pregador precisa ser um pensador, meditar. Você não pode ir para a Bíblia já com a mente cheia. Você tem que ir vazio para ela. Para nela você tirar dela, não você querer colocar a sua ideia dentro do texto. Vá vazio para a Bíblia. Leia o texto e vá meditar. Meditar com o texto. Então, o pregador precisa ser um pensador, meditar naquilo que está lendo, conversar com o texto e deixar o texto conversar com você. Precisa ser sistemático, por tudo em ordem. Arrumar o assuntozinho numa ordem crescente, bem organizadozinho, colocando em ordem. Eu não posso simplesmente ressuscitar Lázaro sem antes falar da sua morte. Eu não posso fazer isso. Eu estou passando aqui pela sistemática do texto. Primeiro ele adoeceu, depois ele morreu, terceiro ele foi sepultado e quarto ele foi ressuscitado. Então eu tenho que seguir essa ordem cronológica, essa sistemática. Precisa ser um expositor da palavra. Você precisa ser um expositor, quer dizer, explicar a palavra. Bom, fazer ser compreendida a mensagem que você está transmitindo. Precisa ser perceptível. Saber o momento de cada palavra, de cada ação do pregador, do momento de fazer o apelo, do momento de fazer uma oração específica, do momento de usar o texto bíblico. Tudo isso é percepção que o pregador precisa ter. Precisa ser sensível a quê? A voz do Espírito Santo, para agir dentro da direção do Espírito Santo. E ali pregavam o Evangelho. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e andou. Paulo está pregando, Paulo está anunciando o Evangelho, aí de repente Paulo, ele está fazendo a exposição da palavra, o versículo 7, ali pregavam o Evangelho. Aí Paulo, ele é perceptivo, porque ele fixa os olhos naquele paralítico, tá certo? Esse fixando aí do grego é atenizo, significa examinar algo. Enquanto ele está pregando, ele está examinando, ele está olhando. Ele é sensível, porque no versículo 9 diz que ele vendo aquele coxo, viu que ele tinha fé para ser curado. Esse vendo aí do grego é eio, significa perceber com os olhos, ser ousado. Versículo 10, diz em voz alta, queria ser ouvido quando ordenou a cura, para que eles crescem no Deus vivo. O que é que Paulo diz no versículo 10 aí? E disse em voz alta, porque ele queria ser ouvido por aqueles que estavam perto. Com qual objetivo? Aí o versículo 15 é quem vai nos responder. E dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles há. Qual o objetivo dele? Que aqueles ouvintes crescem em Deus. Então ele foi ousado, aumentou a sua voz, o volume da sua voz, para que todos ouvissem ele dando a ordem ao paralítico para que ele se levantasse, para que eles crescem no Deus que ele estava pregando. Então o pregador precisa ser ousado, precisa ser
ousado no ministrar a palavra. Você está pregando, você é sensível ao Espírito Santo. Sentiu que o Espírito Santo está dirigindo para uma oração de cura? Ora. Sentiu que o Espírito Santo está dirigindo para uma oração para batismo? Ora. Sentiu que está na hora de fazer o apelo? Faz o apelo. Porque você é sensível ao Espírito Santo e precisa ser ousado. Precisa crer no que prega. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Você, pregador, precisa crer no que você prega. Você não pode pregar duvidando. Se você prega sobre cura, você tem que crer que Jesus cura. Se você prega que Jesus salva, você tem que crer que Ele salva. Tá certo? Então eu tenho que crer no que eu prego. Precisa ter consciência do que é o ministério. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Como a irmã Micaela disse lá no início da nossa aula, citando Billy Graham. Nós somos a Bíblia que o mundo lê e o sermão que eles escutam. Então eu preciso ter essa consciência do ministério da pregação do Evangelho. Amém?